pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio, dentro daquela toada de vídeo dinâmico e rápido. Pessoal, hoje é o primeiro vídeo que a gente está publicando aqui no canal, depois do último vídeo que a gente fez aí para vocês, exatamente no dia do crash. Quinta-feira passada, dia 18 de maio, onde o Ibovespa caiu quase 9%. E o que o fluxo estrangeiro estava fazendo, pessoal? Eles estavam comprando. Simplesmente a rodo, compraram 1.600 de mercado futuro para o Ibovespa e 700 milhões do nosso mercado à vista. Ou seja, não colaboraram com essa barra gigante que a gente teve de queda aqui, se a gente verificar aqui no ambiente gráfico. Essa barra, inclusive, produziu uma sombra inferior, onde que a gente fechou aqui com o ambiente próximo das mínimas que a gente teve aqui no final de março e também em abril para o nosso mercado. E eles atuando na compra. E nessa semana a gente voltou aí com um ambiente positivo para o nosso mercado. Por isso que a gente comenta com vocês aqui no canal. O nível de informação que a gente procura entregar para vocês é de altíssima qualidade. Fiquem atentos na movimentação desse tipo de investidor. Eles fazem realmente pressão de preços no nosso mercado. E a gente só pode retomar uma queda para o nosso mercado se eles começarem a vender, pessoal. Se eles estiverem com uma ponta compradora, a probabilidade que a gente tem aí de um mercado de queda vai ser muito pequena. E a gente acompanha o mercado à vista e futuro, onde que a gente tem uma movimentação de maior prazo e uma movimentação de curto prazo. Se a gente verificar aqui os contratos, vamos só dar uma recapitulada aqui. Na quarta-feira antes do dia do crash, o que eles estavam fazendo, pessoal? Eles estavam acumulando venda de 973 milhões. No dia do crash, o Ibovespa caiu 6.500 pontos de base de fechamento e eles recompraram tudo e ficaram com saldo positivo aí, com 2 dias de pregão, praticamente com 1,5 bi. E a gente já evoluiu desse período que a gente caiu, praticamente aí já 3.000 pontos para cima. Vocês estão lembrados que a gente chegou a comentar com vocês que a gente estava tendo uma movimentação vendedora muito forte para o nosso mercado? Simplesmente, no dia 4 aqui, a gente teve uma movimentação vendedora deles muito expressiva, de R$1 bilhão, e o nosso índice aí teve uma correção. Depois o nosso índice começou a ter uma valorização e eles começaram a recomprar. Mas percebam o nível de recompra deles. Simplesmente, ainda não estava muito pujante, apesar que estava ajudando a calçar um pouco essa movimentação no mercado. Será que eles já tinham aí uma certa noção do que estava por vir no nosso mercado? Simplesmente, no dia do tombo, eles agiram com a expertise que eles têm. Recompraram tudo. E agora estão surfando essa movimentação, sendo que só nessa recompra eles tiveram uma projeção de lucro de 3.600 pontos. Praticamente aí R$35 milhões, zerando as vendas que eles tiveram para os contratos do Ibovespa Futuro. E agora, nessa recuperação, a gente também vai comentar com vocês aqui o ambiente deles do dólar. No dia do crash, a gente comentou com vocês que eles venderam 50 milhões e simplesmente passaram a ter um acumulado de 81. Desde então, o dólar veio com uma movimentação de correção. De lá para cá, a gente teve uma correção aí de praticamente 130 pontos. E o que eles fizeram, pessoal? Já colocaram todas aquelas vendas que eles fizeram no bolso. Já recompraram tudo. Fizeram uma expertise fenomenal para os contratos do Ibovespa Futuro e também para a moeda americana. E se a gente verificar aqui a movimentação do ambiente semanal, a gente reservou para vocês, aproveitando que a gente não fez o vídeo na semana passada de sexta-feira, a gente só fez aí para poder alertá-los da movimentação no dia do crash. Pessoal, a gente separou aqui para vocês exatamente essa movimentação semanal. Exatamente aqui, ó, semana crash, onde que o nosso Ibovespa caiu 8%. E eles compraram 2.700 bi no mercado futuro e 760 no mercado à vista. Simplesmente, os ativos que eles compraram caíram. Ok, 6,33 e os ativos que eles venderam caíram 8,97. Na semana a gente teve aí uma possibilidade de eles apurarem lucro na semana, pessoal. Cerca de quase R$10 milhões nessa semana do crash. E o que eles fizeram nessa semana? Venderam o dólar, e o dólar terminou com uma alta bem expressiva da semana, e compraram o índice futuro e o nosso mercado à vista. Simplesmente aproveitaram para surfar, porque nessa semana, a gente vai colocar aqui a outra lâmina para vocês, o que aconteceu nessa semana? Alta para o Ibovespa de 2,31. Conseguiram comprar aí mais mercado à vista. E principalmente aqui no mercado futuro, eles estão surfando, pessoal. Já fizeram um baita lucro zerando as vendas e estão surfando aí essa movimentação, já que a gente está começando a se aproximar do final do contrato atual do Ibovespa Futuro. E na moeda americana, pessoal, todo aquele ambiente de venda de 60 milhões, recompraram nessa semana 84.
E nessa semana a gente teve aí uma desvalorização para a moeda americana. Se a gente verificar aqui, pessoal, os ativos que eles compraram nessa semana, também uma alta expressiva, 2,49 e 1,93 para os ativos que eles venderam. Mais uma semana que eles são o quê, pessoal? Vencedores. Mais de 10 milhões de reais. Se a gente verificar aqui, então, as últimas 2 semanas, a gente teve, na semana passada, 9,9 milhões de ponta aí de lucro e nessa semana 10,4. Praticamente aqui um pouco mais do que 20 milhões de reais nessas 2 últimas semanas, somente comentando sobre o mercado à vista. A gente não está nem comentando aqui do mercado futuro, conforme a gente viu ali, para os contratos do Ibovespa Futuro, foram 35 milhões de reais de lucro, zerando aquelas posições de venda. Se a gente verificar aqui, pessoal, eu preparei aqui para vocês exatamente um quadro que vai ter a última quinzena, que a gente vai conseguir englobar e conseguir mostrar para vocês essa expertise por parte deles. Inclusive, esse ambiente quinzenal, dá uma olhada, pessoal. Os ativos que eles compraram nessas 2 últimas semanas se desvalorizaram. Tudo bem, 2,94. E os ativos que eles venderam tiveram uma desvalorização de 6,76. Quem foi o destaque aqui dessas 2 últimas semanas, pessoal? A gente teve aqui as ações da Vale. Vale nas 2 últimas semanas acumulando uma alta de 6,6%. Tanto a Vale preferencial quanto a Vale ordinária. E a gente tem aqui também as ações da Qualicorp, também com uma alta expressiva de 6%, e a gente já comentou com vocês aqui no canal qual que é o ambiente de fluxo dessa empresa em relação a esses vídeos que a gente faz com vocês no ambiente semanal. Na ponta vendedora, nessas 2 últimas semanas, a gente teve aqui exatamente a empresa que causou todo esse ofurô no mercado financeiro. A JBS com uma queda nas 2 últimas semanas de 30%. Lembrando que nesse ambiente de curto prazo a gente chegou a ter também uma grande volatilidade no ativo. Dias de altas, dias de quedas e, nessas 2 últimas semanas, liderando uma ponta de desvalorização para o nosso mercado. A gente teve também aí, como carro-chefe de vendas nessas 2 últimas semanas, as ações do Banco Itaú e Banco do Brasil. Ambas aí com desvalorização, inclusive muito mais aqui ligado ao Banco do Brasil, que caiu 18%. Em contrapartida, o que eles fizeram? Eles compraram as ações de Bradesco. Então, eles tiveram uma quinzena compradora em Bradesco, Ambev, Petrobras, tanto a ordinária quanto a preferencial, Vale, tanto a ordinária quanto a preferencial. Quer dizer, ativos de peso. Em contrapartida, a gente teve aqui as ações do Banco Itaú, eles atuando numa ponta vendedora aí para o nosso mercado. Então, se a gente verificar aqui a projeção, pessoal, das 2 últimas semanas, não só são aqueles 10 milhões de uma semana e 9.900 de outra. A gente está acumulando aqui essas 2 últimas semanas, eles estão com uma projeção de lucro de 27 milhões de reais no nosso mercado. Isso a gente procura entregar para vocês de bandeja, essa informação para vocês que acompanham o nosso canal. Vamos dar uma olhada aqui, também naquele gráfico que a gente coloca para vocês aqui, que vai retratar bem a movimentação do fluxo, juntando o mercado à vista e o mercado futuro, que é o saldo da semana. Tanto para o mercado à vista mais futuro, na semana passada que a gente caiu aí 8%, pessoal, eles tiveram uma ponta compradora muito expressiva. Mais de 3,5 bi se a gente juntar os 2 mercados. E simplesmente nessa semana, mais uma semana positiva. Eles tiveram aí essa ponta compradora de pouco mais de 600 milhões de reais e o nosso mercado retomando o ambiente de valorização. E se a gente verificar uma coisa interessante aqui, desmembrando os 2 mercados, pessoal, vocês estão lembrados que algumas semanas atrás a gente chegou a comentar com vocês que a gente estava tendo um fluxo vendedor por parte deles para os contratos do Ibovespa Futuro muito alto? E eu lembro que a gente chegou até a comentar aqui no vídeo, a gente tinha tido exatamente a maior venda de volume semanal desde o início do acompanhamento que a gente está fazendo com vocês aqui em julho do ano passado. A gente chegou a comentar aqui realmente que era uma venda muito expressiva do mercado futuro. E talvez hoje em dia a gente está colhendo o motivo dessa venda que eles tiveram anunciado praticamente 2 semanas antes da gente ter esse crash no nosso mercado. Eles são muito influentes, pessoal. Eles são muito informados. Isso é um comportamento do investidor estrangeiro. A gente simplesmente conseguiu mensurar aqui que eles estavam com uma ponta vendedora muito forte no mercado que tem um prazo mais curto. Portanto, a gente está sempre de olho com vocês aqui e nessa semana que passou, compraram a rodo. Mercado futuro a rodo.
e nessa semana compraram o mercado à vista, conforme eles também tinham feito na semana passada, e ficaram praticamente aí com a movimentação lateralizada para os contratos futuros, já que eles estão surfando toda essa compra que eles tiveram aí na semana que passou, com aquele crash todo e essa movimentação de desvalorização para o nosso mercado. Então, pessoal, mais uma vez, eu agradeço o prestígio que vocês têm com o nosso canal. Vamos ficar bem espertos. Movimentação do fluxo estrangeiro, eles realmente fazem pressão de preços nos nossos ativos. Então, desde que o mundo ia acabar, como muitos aí estavam falando, eles estavam aproveitando para colocar os nossos ativos nas suas respectivas carteiras. E vamos, na função do nosso canal, sempre atentos do comportamento por parte deles. Desejo a vocês um excelente final de semana. Vamos descansar bastante e na semana que vem a gente deixa disponível para vocês aí essa movimentação por parte do fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal!